Bom, meus amigos, nós vamos tratar agora de um assunto extremamente importante, pouquíssimo trabalhado, mas que é extremamente necessário para que vocês possam fazer algumas conexões no âmbito da sucessão causa-mortes. Claro, nós vamos falar agora do Instituto do Legado. E veja que interessante, o mais emblemático no legado que poucas pessoas pensam é que o legado permite o que nós denominamos de caducidade objetiva. Isso não existe em relação ao herdeiro. Porque a caducidade objetiva está diretamente relacionada com a inexistência do bem no momento da abertura da sessão. Ah, mas isso não pode acontecer em relação ao herdeiro? Não! Porque o herdeiro, no testamento, ele recebe um bem indeterminado. Ou seja, ele recebe uma fração ideal. Ele recebe uma porcentagem que pode não ser nada. Então, ainda que o sujeito dispõe de todos os bens, não existe caducidade em relação ao herdeiro. Não existe. Porque ele recebe uma, veja, uma ideia possível que só vai ser concretizada no momento da partilha. Por isso que o herdeiro recebe por porcentagem. 10% do que corresponde à minha herança no momento da abertura da sessão, que pode ser alguma coisa ou nada. No legado, não. O legado é um bem específico, é um bem determinado, é um bem individualizado. Então, eu retiro do meu patrimônio um bem e o destino para uma pessoa. Eu não preciso dizer que é um legado. Basta que eu o individualize e destine a alguém, ele já tem natureza de legado. Agora, para que essa disposição testamentária, que tem por objeto o legado, tenha eficácia, é necessário que o legado, no momento da abertura da sessão, exista. Por isso que o primeiro artigo que trata dos legados, ele trata de caducidade objetiva. Ele fala assim, não tem eficácia o legado que pertence a terceiro no momento da abertura da sessão. Até porque, como eu já disse para vocês, o fato de alguém fazer um testamento e dispor de legados em favor de legatários não indisponibiliza esses bens. O testador ele pode fazer um testamento hoje, individualizar um bem como legado, e amanhã ele pode vender esse bem sem ter revogado o testamento. Ah, mas qual a consequência disso? Bom, quando a abertura abrir a sessão, ele não tem mais esse bem, porque ele vendeu, certo? Certo? Ele poderia vender, claro. O testamento restringe a disponibilidade do testador? Nada, zero. Qual é a consequência, então? Caducidade objetiva. Como o legado não existia mais no patrimônio testador no momento da abertura da sessão, ou seja, aquela disposição testamentária que trata do legado perdeu a eficácia. Caducidade objetiva, ou seja, caducidade por perda do objeto. Isso só acontece no legado. Agora, a caducidade subjetiva, não. Que a caducidade por perda do sujeito pode acontecer tanto na herança quanto no legado. Por quê? O herdeiro pode ser pré-morto, o herdeiro pode renunciar, o legatário pode ser pré-morto, o legatário pode renunciar, aí ocorre a caducidade. Como você evita a caducidade subjetiva? Pelo Instituto da Substituição. A substituição é um instituto que visa neutralizar a caducidade subjetiva, ou seja, a ineficácia da disposição testamentária pela perda do sujeito. A substituição testamentária não resolve o problema da caducidade objetiva.
Por uma razão simples. Se o bem legado não existe no momento da abertura da sessão, ineficácia. Não existe bem. Então, esse bem nem vai para o legatário, nem para ninguém, porque ele não existe mais. Ele pertence a um terceiro. Por um ato de disposição patrimonial oneroso ou gratuito, realizado pelo testador antes da abertura da sessão, ou seja, antes da morte. Então, a substituição ela serve para neutralizar os efeitos da perda do sujeito, da caducidade subjetiva, para evitar que os bens destinados a esses herdeiros ou a esses legatários que são pré-mortos ou que renunciaram sejam destinados aos herdeiros legítimos de acordo com a ordem de vocação hereditária. É isso. É isso. Agora, a substituição testamentária tem nada a ver com a caducidade objetiva, que só pode acontecer no legado, porque é um bem individualizado. Agora, há exceções em que, mesmo no momento da abertura da sessão, o legado não integrando o patrimônio do testador, essa disposição testamentária terá eficácia? Sim, duas exceções. Vamos falar sobre elas. Já. Já. Absolutamente já. Deixa eu só achar aqui onde nós estávamos. Deixa eu ver se é esse. Acho que agora. Aqui achei. Legado. Legado. Gente, legado é muito fácil. Não sei por que as pessoas têm medo desse tema. O legado, como eu coloquei aí, é uma parte certa, determinada e definida da herança. É um bem individualizado. Por isso que o legatário ele recebe a título singular. Então, o legatário ele separa dentro do seu patrimônio geral bens ou determinados direitos, os define e os individualiza e destina a alguém. O destinatário desses bens específicos e individualizados é denominado de legatário. Beleza? Ok. Como eu disse para vocês, a grande sacada para você entender legado é caducidade objetiva. Você tem que entender o seguinte: cara, eu tenho que rezar para que o bem legado, para que o legado não tenha perecido, o testador não tenha vendido, não tenha doado, o terceiro não tenha reivindicado. Ou seja, eu tenho que rezar para que o legado integre o patrimônio do testador no momento da abertura da sessão. Sim. Sim. Para a eficácia dessa disposição testamentária. Senão ocorre a denominada caducidade objetiva. O legado pode ter por objeto qualquer bem. Bens corpóreos, incorpóreos, alimentos, tem legado de alimento, legado de crédito, legado de dívida. Qualquer coisa. A única questão que você tem que entender é o seguinte: o objeto deve ser lícito e, principalmente, caducidade objetiva. De novo, deve integrar o patrimônio do falecido no momento da abertura da sessão, pois, de acordo com o artigo 1912, que é o primeiro artigo, já fala de caducidade objetiva, é ineficaz o legado de coisa alheia. Ou seja, se o legado, no momento da abertura da sessão, é de terceiro, é uma coisa alheia, não integra o patrimônio testador, a disposição testamentária é ineficaz. Ou seja, tem que pertencer ao testador no momento da abertura da sessão. Simples assim. Simples assim. O artigo 1916 ele é repetitivo, ele é lógico, não sei porque os caras decoram. Porque o Código Civil é de uma lógica bizarra nessa parte de legado. Claro, se o testador lega coisa sua, singularizando, ou seja, faz um legado, só terá eficácia. 1916 repete 1912. De novo, caducidade objetiva. Só terá eficácia o legado, se é o tempo do seu falecimento, e de se achar entre os bens da herança. Você está percebendo que a grande preocupação aqui no legado, no Instituto do Legado, entenda isso, é que o bem legado, no momento da abertura da sessão, esteja no patrimônio do testador. Senão, caducidade objetiva já era. Por perda do objeto. Aí termina 1916. Se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior, será eficaz apenas a parte que existir. Claro. Fiz um legado de uma fazenda de 200 hectares. Vendi 100.
quanto eu tinha no momento da abertura da sessão, só 100, a eficácia do legado estará restrita a esse remanescente, 100. Qual é a regra? 1912. É que o legado tem que pertencer ao testador no momento da abertura da sessão, sob pena de ineficácia. Artigo 1912. É a regra. Porque caso ele não exista, ocorre a perda do objeto. É a principal hipótese de caducidade. Aí nós estamos falando de caducidade objetiva, que não tem como salvar. O legatário beneficiado não tem como reclamar esse legado, que não existe no patrimônio do testador no momento da abertura da sessão. Simples assim. Simples assim. De novo, aí o artigo 1916, de forma redundante. Essa é a regra. Mas eu falei que essa regra tem duas exceções. Quais são as duas exceções? Primeira exceção, encargo e sublegado. Vou resumir isso aí para vocês, porque o nosso tempo é curto. O que é o sublegado ou encargo? Na primeira exceção, significa o seguinte: a pessoa nomeia um herdeiro ou legatário, falou, estou deixando esse bem meu, mas tem uma condição. Para você ser meu herdeiro ou meu legatário, você tem que pegar um bem seu aí do seu patrimônio e entregar para uma pessoa. Ou seja, eu indico um bem de um terceiro como legado. Eu posso fazer isso? Posso. Mas, para eu fazer isso, eu tenho que gerar um estímulo. Então, eu nomeio alguém como meu herdeiro ou legatário e falo o seguinte: para você receber esse bem, que é meu, que eu estou te transferindo em testamento, há uma condição. Você tem que pegar aquele outro bem seu lá e entregar para o fulano. Então, nesse caso, o legado, obviamente, ele não precisa estar no patrimônio do testador e nem estará. Ele está no patrimônio da pessoa que foi beneficiada e que só poderá se tornar herdeiro ou legatário se ela pegar um bem do seu patrimônio e entregar para quem o testador indicou. É o famoso sublegado. Aí, se a pessoa falar assim, não vou entregar esse bem meu para essa pessoa. Se a pessoa não quiser cumprir essa condição para ser herdeiro ou legatário, quer pegar um bem do seu patrimônio e transferir para quem foi indicado pelo testador, ocorre a renúncia, como se ele tivesse renunciado à herança ou ao legado. Aí ele não pode receber a herança ou o legado. Então, você quer receber essa fazenda aqui? Quero. Então, você pega aquele carro seu e entrega para o meu primo. Não vou entregar meu carro para o seu primo, então você não vai receber a fazenda. Simples assim. Está bem explicado aí para vocês. Beleza? Tranquilo? Sem problema. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção envolve coisas determinadas pelo gênero. Eu posso ter um legado de gênero. Então, se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, o legado tem que ser cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens, porque aí é o gênero. Deixo para fulano de tal 20 sacas de café. Ele não especificou onde estão, de onde eram, se era dele, não. 20 sacas de café, só o gênero. Vamos imaginar que abre a sessão e não existe sacas de café no patrimônio do testador. Vai ter que ser cumprido esse legado? Vai, porque é um legado de gênero. É um legado de gênero. Aí o artigo 1929 diz como vai ser cumprido esse legado. Um herdeiro vai ter que escolher, dentro do gênero, 10 sacas de café, guardando o meio termo, entre as melhores e as piores e tal. Aí nós temos regras para especificar, para individualizar esse bem. Mas no legado de gênero, o bem legado também não precisa estar no patrimônio testador no momento da abertura da sessão. São as duas exceções.